Iniciando outubro, o último trimestre do ano 2022, e nesse dia 4 nós destacamos como notícia inicial o resultado das eleições do primeiro turno para o Executivo Federal. Teremos segundo turno, as eleições foram terminadas em alguns estados que elegeram já seus governadores, e toda a Câmara e Senado Federal, também os parlamentares foram devidamente finalizados o processo. Teremos uma renovação parcial do Senado, com eleição de 27 senadores, e isso vai modificar um cenário das casas legislativas. Na Câmara dos Deputados tivemos um volume significativamente alto de reeleições, mas vamos sentir que as composições partidárias vão acontecendo nesse período e farão com que nós tenhamos cenários diferentes a partir de 2023, principalmente nas comissões de educação, porque durante esses últimos 2 anos foi muito precário o funcionamento das comissões. Ainda tem um resto de ano que algumas coisas irão acontecer, mas naturalmente com pouca intensidade. O mês de outubro será um mês dedicado muito às campanhas para a presidência da República, e nos estados que ainda tem segundo turno teremos uma concentração onde os parlamentares vão estar envolvidos diretamente nas suas bases, e pouco tempo sobrará naturalmente para discutir os projetos de lei que tramitam nas casas legislativas. Mas essa foi uma reeleição que correu com tranquilidade, sem anormalidades que pudessem trazer prejuízo ao processo democrático. E vamos torcer que seja eleito o melhor para conduzir os próximos 4 anos do nosso país. No cenário internacional, nós queremos marcar nesse dia de hoje a homenagem aos professores. O dia 5 de outubro é o Dia Internacional do Professor. E a Unesco faz, inclusive, uma homenagem no seu site, mostrando realmente a realidade que o professor é o centro de toda a atenção deva ser na formação e desenvolvimento de uma sociedade. Então, parabéns aos professores, que no Brasil tem data diferente, mas também no mês de outubro, mas temos aí o Dia do Professor marcado como dia 5 no cenário internacional. Deixamos assim, às vésperas dessa data, já o abraço a todos os que trabalham como docentes nas instituições públicas e privadas. Destacamos também que o Conselho Nacional de Educação iniciou a sua reunião ordinária do mês de outubro. Teremos sessão extraordinária do Conselho Pleno e sessões ordinárias da Câmara Básica Superior. Estamos na expectativa de novos membros, e por essa razão o Conselho tem uma pauta pequena. Nesse momento, foram 30 e 40 processos aproximadamente incluídos em pauta, entre Câmara Básica, Superior e Conselho Pleno, alguns recursos, e temos aí realmente uma expectativa que nesses próximos dias tenhamos a definição e a posse dos novos conselheiros. Há uma lista grande que foram indicados pelas entidades, mas a Presidência da República pode nomear pessoas fora dessa lista, metade tem que ser da lista, metade fora, e alguns conselheiros estão tentando a recondução, mas novos virão, porque nem todos têm direito à renovação. Os mandatos são 4 anos, renováveis por mais 4 anos, e a cada 2 anos há uma renovação parcial. Então temos aí uma expectativa de conhecer em breve esses novos conselheiros e vê-los atuando realmente nas reuniões virtuais ou presenciais. Esse mês a reunião será exclusivamente presencial, está sendo exclusivamente presencial, sem atendimento às partes, o que não é bom, porque muitas das vezes há necessidade de uma audiência com o conselheiro, relator do seu processo, mas foi definido desde o mês passado que não haveria nessa sessão, como não houve na sessão passada, atendimento às partes. Destacamos também que o INEP publicou uma nova listagem das instituições de ensino superior em situação irregular perante o Censo da Educação Superior. A portaria 434, do dia 26 de setembro, listou entidades que já tinham sido colocadas numa listagem anterior. Algumas justificaram a sua situação e tiveram com isso foram excluídas dessa relação das irregulares,
E esses que ainda continuam com irregularidade podem vir a sofrer algumas penalizações por parte da Secretaria de Regulação, porque há uma obrigatoriedade de apresentar os dados dos alunos matriculados nos cursos das instituições. Mas por enquanto não foi anunciado nenhuma punição, mas é realmente um risco que ocorre. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi decidido pelo STF uma ação de inconstitucionalidade que mantém a garantia de matrícula de irmãos na mesma escola no estado do Rio de Janeiro. Então, isso nas escolas públicas. Então, nós temos aí uma lei que determinava isso, o governo do estado recorreu ao Supremo, perdeu, o Supremo decidiu realmente que é válida a lei, e temos aí a perspectiva de, para facilitar as famílias, temos aí realmente a possibilidade dos irmãos serem matriculados na mesma escola pública e, se não tiver vaga, vai ter que abrir vaga, porque é uma lei e a lei tem que ser cumprida. O Supremo já decidiu, já constou inclusive no site do Supremo, essa decisão que foi tomada pela unanimidade da Casa Legislativa Maior. Como tem sido feito nessas últimas edições, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem uma pesquisa sobre a educação nos países da Copa. E nessa edição nós vamos destacar 2 países que já foram classificados, estarão na Copa, como vai a educação nesse país. São pontos bastante diferentes, mas que mostram realmente a realidade. Primeiro, dos Camarões. Os Camarões, país da África, já inclusive com participação significativa nas Copas do Mundo, mas tem realmente a educação, a lei da educação regida por uma lei de 1998. Possui as 3 modalidades: fundamental, ensino médio e superior. Então temos aí mais ou menos parecido com o Brasil, sem ter a educação infantil incluída entre a legislação educacional. Uma das características é que o ensino é bilíngue. Então nós temos o ensino, pode estudar em francês e inglês. Então há uma formação mais ampla e essa situação é exatamente preparando esses jovens para trabalhar no exterior, porque o mercado, obviamente, do país é um mercado pequeno, mas há realmente a exportação de pessoas para outros países. E o francês e o inglês são as línguas oficiais. Agora, os diplomas são equivalentes. Então, você pode estudar em francês ou estudar em inglês, mas o seu diploma terá o mesmo valor para o exercício das suas profissões. A educação pública é de competência do Estado e a privada é composta pelo setor privado, incluindo as confessionais. Nos Camarões, existe inclusive um sistema de 4 ministérios. Então existe o Ministério da Educação Básica, o Ministério da Educação Secundária, um da Superior e o Ministério do Emprego e Formação Profissional. Isso é uma característica diferente, porque realmente busca a profissionalização e o emprego e cria, por isso, o Camarões cria um 4º ministério no âmbito da educação. Outro país que nós vamos destacar nessa edição é o Canadá. O Canadá tem um extraordinário sistema educacional, porque é inclusive um dos países do G8, dos 8 países mais ricos, que mais investe em educação. O Canadá, eu tive a oportunidade de conheço bem o sistema canadense, é um sistema que tem também o inglês e o francês. Então há nas escolas, principalmente ensino superior, também tem um processo muito grande de acolhimento de pessoas de outros países. E essa é uma das características do sistema canadense. Ou seja, no Canadá há um grande número de estudantes de outros países que vão para lá para fazer seus mestrados, doutorados, graduação, graduações profissionais, e esse tem sido uma característica de receber, não só pela posição estratégica, que está muito próximo também, muito próximo em termos da Ásia, onde é mais fácil você ter deslocamento da Ásia para a parte do Pacífico do Canadá, e tem um sistema de educação que ele é todo definido pelas províncias, que seriam os estados. Então não há uma centralização em termos de legislação. Você tem as normas são definidas pelas próprias províncias. São várias províncias com sistemas mais ou menos parecidos,
mas que são a liberdade, inclusive, quanto ao aspecto religioso. Temos escolas e universidades públicas, temos universidades privadas, confessionais, oficiais, mas temos realmente um belíssimo sistema de educação que contempla todo o processo de formação do jovem canadense e de outras pessoas que estão lá no Canadá para estudar. Então essa é a posição do Canadá em termos de educação. A última notícia desse jornal se refere ao Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que acaba de lançar já um edital de cadastramento e chamamento de profissionais para um programa de recursos humanos para 2023. Então, o Instituto, já pensando em 2023, está cadastrando profissionais que têm interesse em desenvolver cursos de curta duração para transmissão através de educação à distância nas diversas áreas de educação. Então, se você tem esse interesse, há um prazo de encaminhamento, o edital está já disponibilizado e nós temos aí realmente a oportunidade de receber profissionais que vão ajudar na multiplicação, no encaminhamento de formação, de aperfeiçoamento de profissionais que atuam tanto na educação básica quanto superior, tanto pública quanto privada. Então, nós temos aí a oportunidade de estarmos juntos durante 2023, mas já iniciando agora, para podermos, logo no início do ano, estar lançando essa nova gama de cursos promovidos pelo IPAR. Encerramos assim a nossa edição desse dia 4 de outubro de 2022.